Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Quero continuar com o texto que eu comecei a refletir ontem, e agora falamos sobre o versículo 1 do capítulo 2 da primeira carta de João, e hoje eu quero falar do versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto se guardamos os seus mandamentos. Se guardamos os seus mandamentos. Interessante a gente notar que a pergunta que nós fazemos é se guardamos os mandamentos de Deus através de Cristo Jesus, através da sua palavra. Na verdade, o que está por trás desse tema é a identificação do verdadeiro cristão, daquele que foi lavado e remido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. O apóstolo João aqui, ele apresenta testes para identificar o verdadeiro cristão. E eu gostaria de refletir com vocês sobre esses testes. Em primeiro lugar, é o teste da obediência. Aliás, na Bíblia é interessante nós notarmos que a obediência vem em primeiro lugar. Se você for obediente a Deus, todas as outras coisas você conseguirá fazer. Porque ser obediente a Deus é a primeira coisa que nós devemos ser, obedecer a Deus. E João inicia dizendo, ora sabemos que o temos conhecido. Então a palavra aqui que ele usa é conhecimento para descrever a comunhão do verdadeiro cristão com Deus. Conhecer a Deus é ter vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17,3. Então conhecer a Deus é permanecer na sua palavra e receber a sua libertação, a sua renovação, o seu encorajamento. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, e vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a Deus só é possível através da revelação sobrenatural, espiritual, concedida por Cristo. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Interessante a gente prestar atenção nesse teste da obediência. E, em primeiro lugar, após essa pequena introdução, um discípulo verdadeiro é alguém que Deus levou a Jesus. Não é alguém que aceitou a Jesus, como a gente usa popularmente falando. Não, mas um discípulo verdadeiro é alguém que Deus entregou nas mãos de Jesus. Jesus disse, ninguém pode vir ao Pai, a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia, João 6,44. Olha que coisa interessante. E ele prossegue ainda. Concedendo aqui uma verdade que a gente poderia falar das Escrituras como absoluta. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. João 6,65. Seguir a Cristo é uma obra espiritual que Deus realiza no coração de uma pessoa. Cada cristão é alguém que Deus deu a Jesus. Manifestei o teu nome aos homens que me desse no mundo. Eram teus, tu nos confiasses. E eles têm guardado a tua palavra, João 17,6. Então, um verdadeiro discípulo é aquele que Deus deu a Jesus, entregou nas mãos de Jesus. Em segundo lugar, um verdadeiro discípulo não abandona Jesus e anda com ele. Não dá as costas para Jesus nos momentos difíceis, nos momentos de crise, de tribulação. Não, são nesses momentos que ele anda com Jesus e mostra que ele é alguém diferente, que ele é alguém que foi transformado, renovado, liberto, salvo pelo sangue de Cristo Jesus, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6,66. Esses que abandonaram a Jesus não eram discípulos verdadeiros. Não tinham recebido a graça. Deus não entregou esses nas mãos de Jesus.
Pedro, que era um discípulo verdadeiro, diz: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ele questiona a existência de uma outra opção espiritual. Quem é de Jesus não o troca por outro. Quem conheceu a graça e vive uma vida pautada pelos princípios da palavra, não consegue servir a um outro Senhor. Desde que nós conhecemos a Jesus, nós precisamos andar com Ele, permanecer com Ele e jamais abandoná-lo, porque Ele jamais nos abandona. Jesus é aquele amigo, aquele bom amigo que não tem intenção nenhuma de nos abandonar. A intenção dele é de nos abençoar, nos guardar, nos livrar, nos dar força para seguirmos a nossa vida, para termos esperança, para proclamarmos o seu amor, a sua graça ao mundo que jaz no maligno, que vive perdido nas trevas desse mundo tão cruel de hoje em dia, nessa vida tão cruel que nós vivemos. Então, além do verdadeiro cristão ser aquele que Deus dá a Jesus, um verdadeiro discípulo não abandona Jesus e anda com ele. Além de servi-lo, anda com ele. Em terceiro e último lugar, um discípulo verdadeiro fundamenta a sua fé na palavra de Deus. Gente, quando nós falamos, e já falamos isso inúmeras, acho que milhares de vezes, desde que eu estou na igreja, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nós temos que crer que aquilo que Deus, através pelo qual Ele se revelou, que são as Escrituras, é o fundamento da nossa fé. Sem a Bíblia, qual é o nosso fundamento? Sem a Bíblia, quais são os princípios que nós vamos seguir? Então Pedro declara para Jesus: tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 68 e 69. Ele confessa que através das Escrituras ou do ensino de Jesus, eles foram salvos ou receberam a vida eterna. Foi pela Bíblia que eles reconheceram a Cristo Jesus como o Santo de Deus. É pela palavra que Deus opera a conversão e a fé. O Espírito Santo vem aplicar a salvação no coração do ser humano, no coração daquele que ouviu, que a palavra de Deus também que nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, quando nós ouvimos da palavra de Deus, quando nós entendemos os 4 evangelhos, as cartas pastorais, as cartas paulinas, é interessante nós notarmos que são princípios, são promessas, são ensinamentos, um em cima do outro, mostrando que nós somos discípulos, somos escolhidos, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, para você ser um cristão verdadeiro, Deus, com certeza, entregou você nas mãos de Jesus, porque é Ele quem nos escolhe, nós não conseguimos, nós não temos poder de ser salvos pela nossa força. Segundo lugar, um verdadeiro discípulo não abandona Jesus, ele anda com ele depende, ele confia, ele espera pelas promessas do Senhor Jesus. E um verdadeiro discípulo fundamenta sua fé na palavra de Deus. Então a palavra de Deus é regra de fé e prática para as nossas vidas. Coloque isso no seu coração e faça uma análise. Se você tem servido a Deus ou tem servido ao mundo. Se você tem servido a Jesus ou tem servido ao seu próprio ego. É importante nós fazermos essa análise. Fazermos essa análise para termos certeza que Deus habita o nosso coração. Que nós somos escolhidos. Que nós somos verdadeiros cristãos. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Pai querido, esses são itens interessantes para nós reconhecermos que o Senhor é quem salva, o Senhor é quem busca, o Senhor é quem dá nova vida a cada um de nós. Por isso, Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela obra que o Senhor iniciou desde antes da fundação do mundo, através do projeto que o Senhor tinha para resgatar a humanidade do pecado. Obrigado pelo feito de Jesus, a sua morte na cruz do Calvário
o derramamento do seu sangue, a ressurreição de Cristo que se encontra sentado à direita de Deus Pai. Obrigado, Pai, pelo projeto maravilhoso que o Senhor projetou para cada um de nós. Obrigado, Pai, pela sua igreja. Obrigado por aqueles que são verdadeiros cristãos e que confiam, que dependem e que não acariciam o seu ego pensando que são salvos e muitas vezes estão convencidos e não convertidos. Que o Senhor nos abençoe a termos essa convicção de que somos verdadeiros cristãos. Abençoa-nos, Pai, guarda-nos, abençoe as decisões que vamos tomar nessa semana sobre a nossa volta, possível volta aos cultos presenciais. Estaremos passando uma pesquisa e faremos com a igreja essa pesquisa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê clareza e discernimento do Teu Espírito, para que possamos fazer o melhor. Ajuda-nos, Pai, dá-nos sabedoria. É a nossa oração, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor aumente a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja, e fique em alerta, porque nessa semana ainda nós deveremos passar uma pesquisa para a igreja, para você responder sim ou não, se você deseja a volta dos cultos presenciais. A ideia é a gente fazer um culto às 9h30 da manhã e um às 19 horas da noite. Então, que você pense, que você ore e que você peça discernimento de Deus para essas decisões que nós precisamos tomar, ok? Grande beijo, grande abraço a você, em nome de Jesus, amém.